A mãe, ela geralmente nasce quando ela recebe o exame. A mãe recebe o resultado de um exame, ali nasce uma mãe. É engraçado que uma mãe, quando ela faz o exame de farmácia, não tem nem certeza ainda, ela já chega no quarto dizendo, ai, estou sentindo um negócio estranho. E às vezes o teste dá negativo, porque era psicológico, porque a mãe nasce primeiro na psique. Já um pai, não. Um pai recebe a notícia da gravidez, ele gela os pés, as mãos e a boca. Ele fica com o coração trêmulo. E o pai, primeiro, ele pensa na lata de leite, ele pensa na faculdade, ele pensa em tantas coisas que você não tem noção. O pai é assim. E o pai vai acompanhando a gestação, o pai é assim, ele vai acompanhando a gestação, e ele fala, aí a mãe diz assim, toca nela aqui, fala com ela, fala com ele. Aí ele não tem muito jeito, ele não sabe, ele olha para a barriga, ele não vê nada. Ele diz assim, poxa, eu estou conversando com o umbigo, eu estou conversando com quem? Aí a mãe pega na mão do pai e diz assim, calma. Aí o pai coloca a mão em cima, aí a mãe diz, você está ouvindo? Ele disse, não. Você viu o chute? Ele disse, não. E está girando igual Neymar. Aí o pai não vê. O pai vai se esforçando, irmãos. Começa lá no futebol. Ele, quando a mulher está grávida, antigamente ele era o zagueiro, ele chutava tudo. Agora ele vai tendo cuidado. Ele já não entra em qualquer dividida. Ele vai com calma. Aí ele comprava aquelas camisas de marca. Agora, meu irmão... Agora ele compra mais ou menos. Ele comprava aqueles tênis da Nike montado na internet. Agora ele compra uma linha 2 mesmo e vai embora. E o pai vai assim, ele vai primeiro se conscientizando no bolso. O pai é assim. Depois que ele se conscientiza no bolso, ele vai se conscientizando no coração. E aí o filho nasce. Irmão, quando o filho nasce, ele olha assim, ele diz, é meu filho, ele está meio ainda aéreo. E a criança está dormindo à noite, e a mãe está preocupada, se vai deitar por cima, pode matar. O primeiro mês, o pai ronca a noite todo dia, é como se ele nem fosse pai. E o menino chora, e ele sonha que é o filho do vizinho. O pai é assim. Agora tem uma coisa, irmãos. Quando o menino começa a olhar para o pai, que ele entende que o filho já está encarando, aí desce a lágrima. E se o menino falar, tá, na mente dele, ele falou papai. Ele já vai descodificando a linguagem do filho. Aí nasce um pai. Então, quando ele pega aquela criança no colo, nasce um pai. Agora, você quer ver um pai desesperado? É quando o médico diz assim, seu filho nasceu, agora ele tem algumas complicações, e ele vai precisar ficar um tempo no balão de oxigênio. Ali um pai começa a se desesperar. Pastor, mas isso significa que a mãe é mais mãe, mais espiritual, mais geneticamente mãe do que o pai? Não, irmãos. É porque a construção da mãe e a construção do pai é diferente. O pai, ele não vai à porta de uma cadeia. Irmãos, e quem trabalha com penitenciária, dificilmente você vai ver uma fila de pai na penitenciária. E é uma coisa rara. Eu já trabalhei muito em presídio, é muito difícil. Por quê? Porque o pai, ele tem contrações para dentro. A mãe tem contrações para fora. Então, como a mãe tem essas contrações para fora, a mãe não está nem aí. Eu nunca mais vou esquecer na minha vida a cena daquele homem que chamaram o maníaco do parque. Vocês lembram dele? Irmãos, o Globo Repórter filmando, e aqueles homens algemaram aquele rapaz, empurraram aquele rapaz para baixo assim, e todo mundo gritando, monstro, monstro, monstro. E o repórter tentando falar com ela, agora não, meu filho. Eu falei, meu Deus do céu. Todo mundo enxerga o monstro. A mãe enxerga um filho. E anos depois o pai foi dar uma entrevista, antes de morrer. E o pai disse, eu tinha um mix no meu coração. A vergonha do que ele fez e o amor pela possível recuperação dele. Então, irmãos, as reações entre um pai e uma mãe são reações diferentes. Porque o ser humano é diferente. Deus, quando construiu a mãe, Deus colocou na mãe algumas características que são características que o ser humano precisa. Por exemplo, a mãe, entre aspas, ela é por demais preocupada. Se o filho disser, mãe, estou com a dor aqui, a mãe já grita, é apendicite.
o pai diz assim, toma um chá. É porque a mãe é assim. A mãe, ela tem essa capacidade de problematizar. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Se não fosse essa capacidade problematizadora da mãe, muitos filhos morreriam. Porque na hora do soluço, o pai dizia assim, é só um soluço. A mãe olha e diz assim, refluxo. Aí a mãe fala isso e leva ao médico. Aí o médico diz assim, se não trouxesse logo, essa criança podia morrer. Então, assim é a mãe. Mas o pai tem uma virtude. O pai, o menino está subindo numa escada e no segundo degrau ele cai. Bateu a canela. Rasgou um pouquinho, o sangue está descendo. A mãe, meu Deus do céu, não tem cirurgião em Feira de Santana, meu Deus. Aí o pai diz, levanta menino. Vem cá, rapaz. Aí o pai, com aquele jeito delicado, pega o menino no colo, joga a água, daqui a pouco passa uma massagem, o menino está correndo de novo. Então, a criança está correndo porque pulou, caiu. Isso é pai. Pai é assim, irmão. Pai pega o menino no colo. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Nós precisamos da doçura protetora das mães, mas a do ser humano, se não fosse a displicência protetora do pai. Essa displicência protetora que às vezes a gente acha que é ruim, é uma das maiores proteções que os filhos têm. Só para você ter ideia, quem é responsável pela formação da sexualidade de uma criança não é a mãe, é o pai. Uma criança, geralmente uma criança que tem desvios psicoemocionais, geralmente ele tem déficit na figura masculina. Por quê? Durante 9 meses a mãe carrega o filho, conduz o filho, vive com o filho, fala com o filho, escuta o filho, e o pai tem visitas. Visita na barriga, visita no quarto. A mãe passa diuturnamente 24 horas com o filho. O pai geralmente passa 8 horas, vai dormir, vai na casa do pai. Nanana. Então o pai é responsável. Irmãos, guardem uma coisa que eu vou dizer a vocês. Nós somos, boa parte do que somos hoje, com todo respeito às mamães, nós somos, boa parte do que somos hoje, na nossa personalidade, nós somos o reflexo dos pais. Por isso, pais presentes, filhos que serão pais e pais ausentes, queria que vocês soubessem, assim, de maneira especial, que Deus, Ele, quando formou a figura do pai, o que Deus estava querendo introduzir na mente e na família, é que o pai tem aquilo que a mãe não tem. E a mãe tem aquilo que o pai não tem. E por conta disso, a criança precisa da figura materna e da figura paterna para crescer com congruência, com harmonia e com paz interior para tomar suas decisões na vida. Amém? Pastor, se eu sou uma mãe solteira, como eu devo me comportar para ter algumas inserções, já que o pai é ausente? Primeira coisa é que eu recomendo, se você é uma mãe solteira, dê à sua filha pelo menos uma referência masculina, protetora e que ama essa criança. Isso eu estou falando de criança até 11 anos. Depois disso, ela já tem uma consciência formada e basta tutores. Mas é importante que a criança tenha alguém que seja um exemplo masculino para ela. Um avô, um tio, um pai, quem sabe até um pastor, um líder de confiança da sua igreja. Alguém que você possa contar de vez em quando para que essa pessoa abaixe e dê um abraço profundo. Você que é mãe, você pode sempre introduzir na mente do seu filho, Deus é pai na sua vida. Deus é o seu pai. Porque muitas pessoas rejeitam a figura de Deus porque foram rejeitadas por um pai. Muitas pessoas não confiam em Deus porque não confiavam em seu pai. Muitas pessoas não chegam perto de Deus porque quando chegavam perto do seu pai, o seu pai sempre tinha uma palavra dura, expelidora. Então precisamos criar uma ponte entre o que eu creio que seja a figura de Deus e aquilo que de fato é a figura de um pai.